Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast jurídico do Mérito com Elas. Eu sou a doutora Priscila Kogan. E eu sou a doutora Isabela Pari. Não se esqueça de se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais, @do Mérito com Elas. É isso aí, estamos no Instagram, TikTok e canal do YouTube. Logo menos no Spotify. É isso aí. Hoje recebendo a nossa ilustríssima convidada, doutora Juliana Vieira Pereira. Não parece a Sasha? Não parece uma boneca? Parece. Obrigada, menina. Maravilhosa, linda. Obrigada pela sua presença. Obrigada por confiar no nosso trabalho. É uma honra tê-la aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui com vocês e poder bater esse papo e compartilhar esse conteúdo com a sua audiência. Ai, maravilhosa. Bom, eu vou ler o currículo aqui da doutora Juliana. Ela é bacharel em Direito desde 2003, advogada, professora mestre em Direito, professora especialista em concursos públicos e OAB, coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas do curso de Direito da Fundação Santo André, ouvidora da Fundação Santo André, criadora do método CPC Sem Frescuras e especialista em Direito Público. É isso aí, que belo currículo, né, doutora Isabela? A hora que eu escutei a ouvidora da fundação, eu já falei, deu um aperto no coração. A gente já pensa no topo da pirâmide. É. Né? Quando você fala ouvidoria, você fala, é no topo da pirâmide. Se eu cheguei até ali, não tem mais pra onde ir, né? Maravilhosa. Doutora Juliana, obrigada mais uma vez. A gente quer saber aonde você nasceu e foi criada. Conta pra gente. Eu nasci em São Caetano do Sul. Minha conterrânea! E fui criada em São Caetano do Sul. Ai, que delícia. Como diz o meu Jura? pai, Eu nascido também. e criado em São Caetano. Nascida e criada em São Caetano. Não, São Eu Caetano, também. São Caetano, eu acho uma delícia, porque assim, é uma cidade grande, né, Sim. perto de São Paulo e tal, mas ela tem um quesinho de cidade do interior, É, né? verdade. Interiorzinho. É. É A gente gostoso. sente aquela segurança, né? Principalmente quem mora ali. Quando você entra, você fala, ai, cheguei em casa. E morador de São Caetano mora, às vezes, há muitos É, anos lá, sim. né? Não são moradores que mudam muito. Então, as pessoas se conhecem mesmo, né? E é bem, verdade. é bem bairrista. Sim. Santo André também é um pouco assim. Mas São Caetano acho que é mais, Mas né? até as ruas lá são mais gostosinhas, assim, né? Parece menorzinhas, de tamanho de cidade do interior mesmo. É muito gostosinho. É verdade. Nasceu no Hospital São Caetano? Porque eu nasci no Hospital São Caetano. Não. Eu não me lembro o nome do hospital, mas acho que não foi no Acho Hospital que São tinha Caetano. 2 ou 3 na época. Tem o Mayra Braido, né? O Central tinha. Tinha, que E não o- tem mais, né? Que fechou. Isso. Beneficência. Isso, Beneficência. É um hospital ali na Baraldi que 3 tinha, ou né? 4 tinham, É. assim, pra... E agora tem o São Luís, né? É, agora tem uma unidade grande do São Luís lá. Maravilhosa. Aí você passou toda a sua infância lá e ficou até quando? Bom, eu ainda falo que eu ainda sou... É que nem eu, tô com o pé lá ainda. Eu ainda declaro o meu endereço em São Caetano. Meus pais ainda moram. Meus pais E também. eu moro hoje em Santo André. Aham. Mas eu sou vizinha. Só que eu moro na divisa, ali no Campestre. Ah, então é quase São Caetano, tá né? ali. Então eu tenho todos os benefícios de Santo André e São Caetano. Porque Santo Maravilhosa. André também, ali na Rua Figueira, você tem tudo, né? Se É, quer alguma coisa, é. o shopping, o Gran Plaza, enfim. Aí quando você tá na divisa, eu acho maravilhoso, porque você tem os dois mundos Melhor ali, dos né? dois O melhor mundos. dos Ai, dois são mundos. cidades maravilhosas, né? Tanto pra morar, pra trabalhar, pra Sim. estudar. E tô na Fundação Santo André, Exato, pra que estudar. também está ali bem pertinho da minha casa, então facilita muito esse deslocamento, porque eu dou aula à noite, durante o dia eu tenho lá as funções das coordenações, da ouvidoria, Aham. então facilita muito você morar perto do seu trabalho, né? Uhum. Eu já trabalhei em São Paulo por muitos anos. Ontem eu fui no Parque do Ibirapuera e eu pensei assim, meu Deus, como é que eu conseguia fazer isso todo dia? É. Né? Porque hoje eu tô aqui e eu prezo por continuar aqui e por ter minhas atividades próximas.
Porque não é fácil hoje a questão da segurança, a questão do trânsito, né? Não, é totalmente desgastante. 2 pra horas São no Paulo. trânsito pra ir pra algum Pra lugar. voltar, Pra ir ou pra voltar. São 4 É, horas quando do a dia que gente você é jovem, simplesmente a gente perdeu. não tem isso. Não tem Não. idade. Você não... Pensa, fala assim, eu vou pra São Paulo, Tem né? mais disposição, né? A É. juventude te traz essa disposição. Que chega numa idade que você já não tem tanto, né? Sim. Mas eu estudando em São Caetano, na faculdade, último ano, eu já não aguentava mais ir. Eu via quantas faltas eu podia ter, porque eu ficava cansada. E de Santo André pra São Caetano, imagina se eu estudasse em São Paulo. É. Sim, é loucura. E conta pra gente, quando que você se apaixonou pelo direito? Bom, Teve algum... foi fácil. Jura? Eu tava no colégio, e quando eu fui fazer colégio, eu não sei como que é hoje, porque mudaram algumas regras. Mas na época eu fazia colégio técnico junto com um colégio que a gente chamava de normal. Tá. E dentro do meu colégio técnico, que era técnico em administração de empresas, eu tinha matéria direito. Eu também fiz administração. Você também Técnica fez? em administração, fiz. E aí tinha um professor de direito, ele falou sobre o direito em geral, especialmente ali eu acho que a área dele era trabalhista, então ele focou um pouquinho na área trabalhista. E eu nunca tive muita habilidade com matemática, com exatas. Não tinha. Eu tinha, aliás, dificuldade, tinha que ir na professora particular e aquela coisa. Então, ali eu já falei, poxa, eu vou fazer direito. Eu já decidi ali. Só que não tinha ninguém da minha família que era da área jurídica. Então, eu era muito crua, assim. Eu não sabia nem a diferença de direito penal e direito civil. Não sabia. Mas eu sabia que eu ia fazer faculdade de direito. E aí, quando eu fui prestar vestibular, fui fazer direito. Me apaixonei, aí realmente entendi a diferença de direito penal e direito civil. E me apaixonei, assim, eu sempre amei estudar, aprender. Eu era aquelas alunas apaixonadas pelos professores, que eu ali via os professores como um exemplo. Eu não era, assim, tão estudiosa, porque eu não sabia estudar. Eu sempre falo isso para o pessoal e para os meus alunos. Eu fui aprender a estudar quando eu estava no 2º ano, um pouquinho para frente da faculdade. Então, eu tive um pouco de dificuldade por não saber como estudar, né? Porque isso normalmente você não aprende, ninguém te ensina a estudar. A não ser que você já seja de um colégio que seja focado ali para o aluno passar num grande vestibular, e aí tem aquela questão. Mas a grande questão que eu descobri é que eu não sabia estudar. Então, o meu aproveitamento melhor se deu no momento que eu aprendi a estudar. E aí eu já estava lá pro 2º ano. E isso é muito subjetivo, não é? Cada um vai ter o seu modo também, né? De Porque estudo, tem pessoas que escutam, gravam. Nossa, tinha gente na minha sala que nem anotava nada. Então, Era só de... eu não consigo, preciso anotar, senão eu não lembro. E aí e você encontrou o seu... Eu encontrei seu o meu jeito, modo, seu o meu modo. jeito. Então, primeiro que, como não tinha ninguém da minha família, eu tinha muita dificuldade em entender. O que me salvou foi aquele livro do Miguel Reale. Introdução ao Estudo de Direito. Que no 1º ano, o professor indicou e eu falei, olha, a minha salvação tá aqui, eu vou ter que aprender. E eu peguei aquele livro e eu levei ele pra minha vida, sabe? Eu tenho ele até hoje, era capa dura na época, né? Acho que todo professor de ED indica esse. ele. Sim. E de condicional do Temer, que a gente sempre fala aqui. Sim. E aí eu peguei aquilo aí, direito objetivo, direito subjetivo, direito positivo. Aí eu comecei a entender, porque a minha família é do comércio, né? Meu pai e minha mãe sempre foram do comércio e tal. Então, não tinha... Hoje já temos outros advogados mais jovens aí na família. Mas na época era só eu. E seguirão os seus passos, né? Espero que sim. E o que eu ia falar também de estudar é que na escola a gente estuda de uma forma que não funciona para a faculdade. Não funciona. Exato. Não Exato. funciona, não é a mesma coisa. Não. E assim, você tem que criar a autorresponsabilidade. Então, isso que eu falo para os meus alunos. Eu era uma aluna que não faltava. Eu tinha meio que um foco ali. Então, eu estava ali sempre presente. Então, isso eu já tirava de vantagem. Ajuda ali muito. Presente. E aí, estando ali presente, ouvindo, você aprende um pouco. Só que nada se compara
ao trabalho que você faz sozinho. Que é a famosa frase bunda na cadeira. Então, você tem que entender que só estar presente ali é pouco. Então, você precisa estudar mais, além da sala de aula. E aí, cada um vai encontrar a forma de fazer isso. E os alunos falam, mas professor, eu trabalho, eu não tenho tempo. Olha, é uma realidade, a nossa vida é corrida. Mas é a questão de você colocar a prioridade. Você tem que priorizar aquele momento que você está estudando. Porque esses 5 anos serão os mais importantes ali da sua vida profissional, independente da área do direito que você seguir. Até porque se a pessoa pretende advogar, ela sabe que finalizado o curso de direito, se ela não for fazer algum concurso público, ela vai passar por uma prova que é o exame de ordem. Exatamente. Né? Diferente de outras profissões que às vezes não tem E se for prestar concurso público, tem a OAB mais o concurso, né? Exato. Exatamente. Então, A OAB não deixa de ser um concurso, né? Com regras diferentes de um concurso público tradicional, mas é uma prova que o aluno tem que prestar. E aí o pessoal sempre pergunta... Fui dar uma palestra numa escola, recentemente em São Bernardo, para alunos da 9ª série. E aí eu achei interessante que um aluno levantou a mão e falou, tenho uma dúvida, é difícil passar na OAB? Aí, assim, é subjetivo, como você falou. Porque eu falo, se o aluno faz o arroz com feijão, ele vai passar na OAB. Porque na OAB, na primeira fase, vamos falar de primeira fase, são 80 questões, você tem que acertar 50%. Num concurso público, hoje, com a concorrência de hoje, você tem que acertar 80%. Então, quer dizer, se o aluno faz o básico bem feito, é um aluno presente, que vai usando esses 5 anos para criar ali o seu... Construir, né? Isso, construir... o conhecimento básico de todas as matérias do direito, não vai ser difícil ele passar. Né? E bom da OAB que não tem número de vagas, né? Isso. Você concorre com você mesmo. Exato, você concorre com você. Com a sua meta ali, de tipo, acertar 40 ou mais, né? E depois acertar 6, pelo menos. Né? Sim. Você vai fazer sua pergunta para a doutora Juliana? Ju, o que você prestou de segunda fase da OAB? Olha, essa Qual pergunta... área escolhida? A minha área escolhida foi a matéria que, na época, eu tinha mais habilidade, que era direito penal. Ai! Você é professora de processo civil, então... É bem engraçado, né? Estou ganhando em disparada aqui. Penal e no trabalhista. Foi direito penal, eu me sentia mais segura. Na época, eu realmente tinha uma melhor performance em penal, em processo penal. E aí, segunda fase da OAB é aquilo. Você vai escolher uma matéria, vai fazer aquele treinamento lá de 1 mês e meio, contínuo, e vai passar. Né? E sempre escolher um bom professor para te orientar. É imprescindível, né? Aquela pessoa que já passou por aquilo. Eu acho que estudar para a segunda fase da OAB sozinha é bobagem, porque tem técnica, tem regra. Então é importante você escolher aquela matéria que você se sente mais seguro, escolher um professor para ser seu mentor, ou um cursinho preparatório, o que seja. Não esteja sozinho nessa fase. Inclusive, a minha professora, uma das minhas professoras de processo penal foi a doutora Patrícia Vanzolini, que hoje é a nossa presidente da OAB de São Paulo. Que legal. E ela é sensacional. Mas o que eu falo para as pessoas, quando alguém tá para prestar a OAB e tal, vem me perguntar, e fala assim, o que eu escolho de segunda fase? Vou escolher a matéria que é mais fácil. Eu falo, não, escolhe o que você tem mais afinidade. A gente sempre fala isso aqui. Não tá na hora, ali não é aquele momento de você falar assim, vou me aventurar, não. Vai no seguro, né? Vamos no seguro. Sem dúvida. O momento é de você fazer o máximo para que você passe o mais rápido possível. Não que seja nenhum demérito a pessoa não passar de primeira, segunda, terceira. Eu conheço pessoas que demoraram 7, 8 vezes para passar e hoje são grandes advogados. Né? Não é nenhum demérito. Eu passei, me perguntam. Eu passei no meu primeiro exame. Eu também, eu passei. no primeiro.
eu tive essa sorte, eu falo, porque não deixa de ser um pouco de sorte. É o seu trabalho, aquilo que você estudou, mas com um pouquinho de sorte também, de cair aquilo que você mais treinou. Aquilo que eu já tinha estudado. Isso, aquilo que você mais sabe. E aí é que eu falo a técnica que o professor pode te trazer. Porque o professor ele já analisou todas as provas da OAB, então ele sabe qual é a tendência da banca. Né? Então isso é importante demais. Foi o que aconteceu comigo. Foi em uma aula do cursinho, naquele 1 mês que eu fiquei internada no cursinho. De imersão. De imersão total. Em que a gente discutiu um assunto que caiu na minha prova da segunda fase. Isso é. Aí, quer dizer, Sim. quando sorteou o ponto, eu fiquei olhando pro ponto e falei, não pode ser, né? A minha peça também foi assim, no dia da revisão, o professor de processo virou e falou assim, ó, vai cair isso. A hora que eu peguei a prova, eu falava assim, eu fazia assim. Eu também. Não pode ser. Será que é isso mesmo? É a tal da sorte, é o que eu falo. Você assiste uma palestra, que ali você vai receber uma mensagem. Pode ser que ali, naquele momento, aquilo parece que não seja útil para você. Mas lá na frente, você vai colher os frutos do seu esforço. Isso é inevitável. Você tá no momento certo, na hora certa. Né? Ali no local e, tipo assim, pra vir aquela informação pra você, né? Mas é o que a Juliana falou também, né? Ainda bem que eu fui na aula, ainda bem que eu não deixei de ir, que eu não faltei, que eu escutei o que a professora tinha pra falar. Então, isso tudo é importante e é esforço de cada um, né? Sem dúvida. E, Ju, como que você é como professora? Você é carrasca? Você... Antes disso. É porque a gente tá falando de passar na OAB, né? Me conta de onde veio a inspiração pra lecionar. Porque eu imagino que não é fácil. A gente fala em todo podcast aqui para professores que não é fácil você passar o conhecimento que você tem. Às vezes você tem, mas não consegue passar. E essa relação de professor-aluno é complicado, né? Quando você olha e não é uma profissão tão valorizada como deveria, né? Então eu quero saber de onde veio a inspiração. Bom, eu penso que desde a época da faculdade, eu já olhava os meus professores com os olhos assim, eu acho que um dia eu vou ser professora. Porque eu gostava daquilo. Então, como eu falei para vocês, eu tinha ali uma paixão pelos meus professores, uma admiração. Eu gostava muito dos professores, gostava de ver a pessoa ensinar. Mas teve uma questão, quando eu estava no colegial, eu tinha um problema que eu falava demais na sala de aula. Né? Então, eu atrapalhava os professores também. E aí, um dia, o professor falou assim, olha, Juliana, não dá mais. Não tem condição, você atrapalha muito a minha aula. Então, na próxima aula, você vai ter um castigo. Então, você vai ter que estudar essa matéria aqui, você vai vir aqui na frente e vai ter que explicar para os alunos. Nossa, ele E era uma matéria... Vai passar na pele o que ele passava, né? Era aquela matéria, sabe matemática financeira, que você usa aquela HP? Assim, HP que é assim, né? Isso, eu não tinha habilidade quase que nenhuma daquilo, né? E eu fiquei estudando a semana inteira. Aí, no dia, eu sentei. Eu lembro que era aquelas carteiras. Lá na fundação ainda tem. Muitas salas são aquelas carteiras quadradas. Uhum. Eu sentei na mesinha, coloquei os pés na cadeirinha e expliquei aquilo que eu tinha estudado na semana. Aí o professor olhou e ele falou assim, nossa, eu adorei. Você explicou muito bem. Eu tenho um curso, que ele tinha um curso fora dali que ele ensinava. Acho que eram cursos técnicos. Se você quiser trabalhar comigo, tal. Nossa, pra dar aula de matemática. Foi uma oportunidade ali de eu ser uma monitora, vamos dizer assim. Na época eu não aceitei, eu fiquei meio assim com medo, né? Mas ali eu poderia ter começado já com uma monitoria, uma assistência. Então, eu acho que isso para mim foi um start, de eu ter conseguido explicar aquilo que eu aprendi. Né? Não quer dizer que está 100% certo, mas eu consegui passar ali aquele conteúdo. Mesmo sendo área de exatas, que era uma área que você não tinha tanta afinidade, domínio, né? Não tinha tanto domínio. E depois na faculdade, assim, era a minha inspiração a professora Débora, que vocês devem conhecer. Brandão? A Débora Brandão, né? Eu gostava muito da professora, da matéria dela, que na época era Direito de Família. Tive aula com ela também. Quando eu fui começar a dar aula, ela foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade. Eu falei para ela, professora, olha, eu quero ser professora. E aí ela falou, não, vem ser minha monitora. E aí eu fui monitora dela na Direito de São Bernardo. Então, assim,
ela me deu essa Abriu as possibilidade de portas. estar novamente assistindo as aulas dela, tá dando ali uma assistência. Então, acho que quando eu descobri que eu queria ser professora, foi tem essa historinha, né? E na faculdade ali eu imaginava já como um segundo plano. Só que aí eu sabia que era um longo caminho, que tinha que fazer mestrado. E naquela época eu não tinha a menor ideia, né? Como que faz um mestrado e etc. Uhum. E aí, quando você estudava com seus amigos na faculdade, você era aquela que explicava a matéria, Ju? Olha, eu acho que eu era um pouco mais... eu não era tão sociável, Aham. entendeu? Então, assim, eu tinha alguns grupinhos, mas eu acho que eu era um pouco fechada e... Então, eu não tinha muito essa expertise de falar, olha, estudar em grupo é muito legal. Porque, na verdade, você aprende muito mais quando você explica para alguém aquilo que você estudou do que o estudo contido ali. Uhum. Então, quando você estuda livros de técnicas de estudo, tem os percentuais em que o seu cérebro vai aprender. É claro que cada um, como você falou, tem a sua... Eu ia falar que eu funcionei ao contrário. Quando eu explicava pra todo mundo, eu não conseguia fazer a prova. Eu zerava Ah, a prova. Parece que saía tudo da minha cabeça. Parece Minha que você cabeça só ficava passava tudo vazia. pros outros, assim, né? loucura. Então eu era o contrário. Aí quando eu percebi isso, que eu esvaziava a mente quando eu ajudava outras pessoas, eu tive que parar de ajudar. E aí eu que fui loucura. pro individualismo mesmo, de sentar na Nossa. biblioteca sozinha. Eu falava, não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém, Sim. quero ficar sozinha pra ficar tudo aqui dentro. E então eu sou o inverso, mas aí é o que você falou. Você encontrar o seu ponto. Isso. E eu falava, gente, não é por mal, é que eu esvazio a mente mesmo. Se eu falar, O que eu acabou. fazia? Eu estudava sozinha, fazia os meus resumos e tal, mas eu sempre chegava antes da prova. Então, eu juntava com o meu grupinho, aí... Pra debater. Ah, tá. Não, assim, a forma que eu aprendi, a forma que eu mais aprendo, e até hoje é assim, é explicando, né, aquele conteúdo. Então, lógico que o professor está sempre estudando, isso é fato, até mesmo porque ninguém sabe tudo, não tem como você saber tudo, o direito é enorme, né? Então, toda vez que eu vou começar um novo semestre, sempre eu tenho que dar aquela revisada, aquela batida de olho nas matérias, atualizar a jurisprudência, mas eu sempre falo que a minha segunda aula daquela mesma matéria é a melhor aula, porque toda vez que eu faço a repetição, eu vou melhorando. Então, essa questão é muito importante. E uma questão que foi, assim, crucial nesse meu aprendizado, nesse sistema de aprendizado de como dar uma aula que as pessoas entendam, é ouvir os meus alunos. Então, eu criei esse sistema primeiro. Eu ouvia e entendia o porquê que ele não entendia aquela matéria. E aí eu comecei a ensinar do método em camadas. Isso é muito simples, na verdade, mas às vezes aquilo que é básico a gente não enxerga. Uhum. Então, qualquer matéria que você for ensinar, qualquer tema, você tem que primeiro dar para aquele seu ouvinte uma noção geral. Então, você constrói um mapa de quais são os assuntos que serão falados. Depois você vai destrinchar uma segunda camada e entrar, mas não tão profundamente naqueles temas. E aí depois você vai estudando tópico por tópico. Então, por isso que os alunos não entendem processo civil. Então, saem da faculdade com dificuldade. Primeiro, pelo próprio sistema de grade, que as faculdades são obrigadas a manter daquela forma o estudo. Então, o aluno vai estudando os grandes blocos e ele não faz o link. Então, eu aprendi que primeiro eu ensino para ele o bloco todo linkado. E aí, depois que ele entendeu o porquê daquilo, e aí... Lembra, né? Isso, com a linguagem falada, né? Sem aquela linguagem técnica Aquele dos livros. juridiquês, né? Exatamente. Então, para você ser professor, você precisa saber ouvir os seus alunos e estudar sempre. Não tem jeito. Tem que E o gostar. ambiente de sala de aula, conta pra gente. Você deve amar, né? Olha, é o que eu falo. Para mim, dar aula
é algo muito fácil, muito leve. Toda profissão tem o lado positivo e o lado negativo. Só que eu não consigo aqui, eu teria que pensar muito para falar para vocês o lado negativo de dar aula hoje. Uma das questões Ela nasceu. Lógico, hoje um lado negativo que seria a remuneração, como você falou, né? Os professores, na minha opinião, no geral, não são remunerados como deveriam, mas hoje também a gente os professores têm uma oportunidade que a gente não tinha antigamente, que é hoje você mostrar o seu trabalho na internet, né? E você poder ali alcançar um número de pessoas até que sozinho. Então, com essa possibilidade, então o professor acaba podendo, claro, se ele estiver disposto, porque é um trabalho árduo, né? De poder divulgar o seu conteúdo, se tornar conhecido e se tornar mais valorizado, né? Então, mas assim, a sala de aula é um ambiente muito bacana, é muito gostoso. Todo começo de semestre você renova aquele comecinho de quando você era estudante. Então eu sempre me emociono ali de estar com aqueles alunos de 17, 18 anos. Então, para mim é muito legal. E a volta do presencial também, né? Isso, com a volta do presencial. Hoje a gente está, de novo, mais próximos dos nossos alunos, até analisando as dificuldades, né? Aquilo que foi perdido na pandemia. Porque muitos alunos continuaram, mas não se adaptaram. Porque estudar em casa exige muito mais disciplina e muito mais concentração, né, do aluno. E muitos alunos preferem estar ali presencialmente porque ficam mais disciplinados. Né? É difícil. Eu tenho alguns alunos que se adaptaram muito bem com o online. Mas, assim, a grande maioria prefere aquele compromisso de estar ali todo dia à noite ou de manhã. Você percebeu que teve uma perda aí com a pandemia, né? Ô, Ju, conta pra gente, que eu sei que essa história de início de docência é muito legal. Que você fez o seu projeto do CPC, né? Que você fez as aulas, começou a vender pela internet. Conta pra mim. Vou contar. Eu adoro essa história. Vamos lá. Bom, eu comecei a dar aula em 2013. Eu ainda não era mestra, eu era especialista. Então, eu fui fazer um curso de didática de ensino superior numa faculdade. E como eu queria dar aula, e para você ter o primeiro emprego, a sua primeira oportunidade, porque eu já era advogada há um bom tempo, mas não professora. Então, onde eu ia, tava... E aí, será que você não tá precisando de professora? Eu quero dar aula, né? Então, eu falava com todo mundo. E aí eu consegui nessa faculdade o meu primeiro trabalho como professora de direito, registrada em carteira, né? Aquele orgulho, né? Que orgulho. Falei, nossa, quando eu vi o meu registro, já era advogada há anos, mas eu vi que eu era professora. Aí, como era o meu sonho, né? Então eu fiquei muito feliz. E eu dava aula para a galera de administração e contábeis. Então eu dava, assim, aquela introdução ao direito. E aí, depois disso, eu consegui minha primeira oportunidade como professora na faculdade de Direito, que foi na Faculdade Zumbi dos Palmares. E aí, eu dava aula nessas duas faculdades. E eu queria muito dar aula para cursinho preparatório para concurso público. Porque eu já tinha feito um cursinho completo preparatório para concurso público. E eu falo que aquele ano foi o ano que eu mais aprendi de tudo. Assim, valeu mais do que, eu diria para vocês, em 1 ano e meio, eu aprendi mais do que 5 anos em faculdade. Primeiro porque eu já estava madura. Eu já estava advogando. E aí eu saía do escritório lá na Brigadeiro, ia para o cursinho preparatório para concurso público. Você estava querendo prestar o quê nessa época? Nessa época eu pensava em procuradorias, até cheguei a pensar em magistratura, sendo advogada. Bom, maravilha, aí eu fui. Nesse 1 ano e meio, eu tive aula com professores assim, eu não vou listar todos, mas assim, eu tive aula com o Daniel Assunção, com o Tartucci. Era uma época assim, eu tive oportunidades incríveis. Com estrelas do direito. Isso, com estrelas. E eu aprendi muito com esses professores. E aí, dando aula, assistindo ali, aí eu tinha mais certeza e tal, que eu queria ser professor, o tempo foi passando. E aí, em 2016, acho que mais ou menos, quando eu já estava dando aula em faculdade, uma amiga minha me ligou e falou assim, Ju, tá precisando de um professor de civil e processo civil aqui no cursinho que eu dou aula.
E aí eu fui lá, me apresentei, era um final de ano. Ele falou, olha, mas é um concurso que vai ter do tribunal, você precisa dar aula 1º de janeiro. Sexta-feira à noite e sábado o dia inteiro, tipo plantão. E era civil e processo civil. Intensivão. Aí eu falei, eu vou aceitar esse desafio. Desmarquei a viagem que eu tinha. Fiquei estudando ali para poder dar essa aula para essa galera que ia prestar tribunais. E aí, no primeiro dia, imagina uma aula das 8 à noite, das 7 às 11. É uma adrenalina, é completamente diferente de dar aula em faculdade. Uhum. Eu saí de lá, assim, que eu não conseguia dormir. Mas eu saí de lá pensando, nossa, eu encontrei o meu lugar. Uhum. Porque eu amei dar aula, essa aula maluca, né? De cursinho, que você tem que falar 1000 coisas e tal. Deixa eu fazer uma pergunta, cheia essas perguntas. Antes de você dar essa aula de processo civil e civil nesse preparatório para tribunais, você já sabia que você queria mais ou menos dar aula nessa área ou não? Nessa época, eu já tinha estudado. Primeiro que quando eu fui advogar, logo que eu me formei, eu fui primeiro para uma empresa na área de licitações, tinha muito mandado de segurança, e logo em seguida eu fui para um escritório generalista. E nesse escritório eu já fui para a área de civil e processo civil. Tá, então já era sua área. Aí já o penal já saiu, o trabalhista sumiu. Lá na segunda fase da ordem, não tenho a mínima acabou. ideia mais, né? E aí eu já estava na área de civil, e aí eu já fui fazer uma pós no Mackenzie em direito civil. Então nessa época eu já tinha... encontrou. Isso, eu tinha pós em civil, tinha pós em direito público, ainda não tinha feito mestrado, e fui dar essa aula para concurso. Perguntou pra Ju onde que ela fez a graduação em direito. Na USCS. Ah, jura? Juro. Eu sou formada pela USCS. Pela USCS? Pela USCS. Eu sou sua bichete, Você então... Eu sou formada pela USCS. Então você teve aula com o Sanger, o San Girardi. Tive aula. O Sanger foi quem me deu a introdução ao estudo de direito. Hoje a coordenadora é a professora... A Sinira. Não, a coordenadora hoje... Não, era a Estela, tá, ano passado. Agora, a Estela não é mais coordenadora, então. Eu fui aluna da Estela. Né? Todos os alunos, Isso. dos mesmos professores. Que eu adorava a aula dela, enfim. E então eu me formei lá. Não, pra mim, as aulas da Estela, eu já comentei várias vezes aqui, porque já veio, convidado. Convidados fizeram. Estela, fique aqui o convite. Como a Estela era delegada, então, os casos que ela trazia pra exemplificar as aulas... Impactantes, Nossa, né? e eu que nunca gostei de penal, gente, eu passava mal na aula dela. Era muito punk. Aí o porquê eu era melhor em penal, entendeu? Eu era uma professora, eu era uma aluna que eu ia muito bem em penal, os professores eram maravilhosos, enfim. Bom, aí voltando para aquela minha história lá da docência, e aí nessa época começou a questão do curso online, né? Dos cursos online. E aí eu me especializei em algo que eu nem imaginava, que era ensinar processo civil pra galera que não fez direito. Nossa, né? Tipo, mas como assim, né? É uma matéria difícil. Grego, pra quem não fala. O concurso do TJ São Paulo, quem quer ser escrevente do TJ, precisa estudar processo civil pesado. São 500 artigos que caem na prova. Então, assim, não dá pra falar, eu vou deixar de lado. Dar uma pincelada. Não tem como, porque é um concurso de alta performance. Se você deixa de estudar uma matéria, você já sai fora da lista de aprovação. Não dá para você falar, eu só vou estudar português, matemática, informática e processo civil, eu vou deixar de lado. Não, porque a matéria, justamente a matéria que aquele cara que estuda processo civil, é ele que vai ser aprovado. Sem contar que o escrevente tem que saber processo civil. Né? Porque ele trabalha com o processo. Porque vai ser o trabalho dele. E aí, olha que oportunidade. Eu tive que aprender a ensinar processo civil para quem não fez direito. Então, engenheiro, psicólogo, biólogo, toda a galera que quer prestar concurso, eu tive que aprender a ensinar processo civil para eles. E aí, nessa época, eu já comecei a perceber que o professor que dava aula online ganhava bem mais do que o professor do presencial. E aí eu já falei, olha, eu preciso dar aula no online. Só que aí é outro aprendizado, né? Porque é diferente a aula do presencial para a aula online. Sim. Aí, um amigo meu, o professor Daniel, que foi o que me deu essa oportunidade, Daniel Sena,
nesse cursinho, ele que me chamou para dar aqueles dias, aquele Ele intensivão. tá dando aula na USCS agora, eu acho. É? Então, aí ele me chamou, né? Ele me deu essa primeira oportunidade, me ensinou como que eu ia dar a aula, me deu várias dicas. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei aí aprendendo para poder ir para online. Aí ele também me indicou num cursinho preparatório para concurso, que foi o Focus, que eu fiquei um bom tempo, lá no Paraná. Então, eu viajava bastante, porque eu viajava 10 dias lá para gravar aula. Durante esses 10 dias, os intensivões e tal. E aí eu fiquei viajando. Aí, quando você vai para um cursinho online, você tem uma visibilidade que você não imagina. País inteiro, né? Exatamente. Sim. Completamente E a minha diferente. primeira experiência não foi um online gravado. Foi um online ao vivo. Gente. Então, eu tinha aluno em sala de aula e eu tinha galera que estava me assistindo em casa. Gente. E o chat bombando. Sim, então foi um aprendizado assim, e foi tenso, né? Porque é a primeira vez que você vai fazer isso. Mas graças a Deus deu tudo certo. E aí eu acabei me tornando conhecida como a professora de processo civil que ensina o processo civil para a galera do TJ. E aí, você estando no online, o mundo se abre. Você começa a se tornar conhecido, alunos do Brasil inteiro. Às vezes, o Daniel já chegou aí em eventos e trazer presente que alunos de outro estado mandou para você. É muito legal. Nossa. E você vai se tornando conhecido. Virou uma rockstar. Isso, Rockstar do processo civil. Sim. E aí eu pensei, quando eu fui para esse cursinho a primeira vez, aí vem a veia empreendedora da família, né? Aí eu comecei a pensar, poxa vida, eu acho que eu posso também ter o meu próprio curso. O que precisa? Precisa de... Na época, não tinha. Precisa de uma câmera. Mas eu vou transmitir essa aula por onde? Não tinha essa... Era tudo muito difícil. Assim, não tinha... muita coisa na internet nessa época, 2016. Mas eu comecei a fuçar. Perguntava pro pessoal, pra galera da câmera, como que fazia, que câmera eu precisava comprar e tal. Depois que eu fui descobrir que eu podia fazer isso com o meu próprio celular, né? Que é possível. Hoje o celular tem essa tecnologia, né? E aí eu comecei a falar, não, eu vou montar o meu próprio curso. Aí surgiu o CPC Sem Frescuras. Não lembro exatamente como surgiu esse nome. Nessa época eu tinha uma parceira que ela ficava nesse backup, porque você não consegue fazer sozinho, é impossível. Não tem como. Você tem que ter uma pessoa ali, porque tem suporte, é bem complexo. Depois você descobre. Tem suporte ao aluno, tem a plataforma, tem a edição de vídeo. Só que eu tinha uma vantagem, que eu aprendi a gravar aula no batidão. Então minha aula nunca teve edição. Eu começava e terminava, a edição era cortar o começo e cortar o final. Perfeito. Então, eu aprendi também, eu tive que aprender assim no ao vivo. E a forma que eu me sentia melhor, eu não sou boa se você falar pra mim, vamos gravar uma chamadinha aqui de 1 minuto pra você falar do nosso podcast. Eu vou demorar 2 horas, porque eu vou gravar, eu vou errar. Então, eu entro em sala de aula, eu finjo que eu tô ali no presencial. Porque se eu ficar ali travada, olhando para uma câmera, falar, isso aqui vai editar, aí eu começo a travar. Uhum. Então, eu dou sempre como se fosse um ao vivo, assim. Uhum. Aí, eu montei... Aí, foi aí que surgiu o CPC Sem Frescuras. A gente já teve mais de 7 turmas do CPC. Eu já tive mais de 1.000 alunos que passaram pelo meu curso particular. Que legal. Fora esses alunos de todos esses cursos preparatórios que eu dei aula, que aí eu não consigo imaginar quantos alunos já assistiram minha aula. E graças a Deus deu super certo. E é o que eu falo para todo professor, assim, invista em você, né? Mostre o seu trabalho. Hoje a internet, ela dá essa oportunidade pra gente, da gente mostrar o nosso trabalho. Com muitas facilidades, porque, que nem eu falei para vocês, quando eu comecei, eu falava, meu Deus, eu vou ter que mandar construir uma plataforma, só que aí depois eu descobri que hoje a gente tem várias. Né? Na época era só o Hotmart, hoje tem o Hotmart, tem o Eduz e várias outras plataformas. Nem sabia se podia falar aqui os nomes. Não, pode. Pode? Só não pode falar do concorrente do YouTube, porque senão o YouTube boicota a gente. Exato. Então, hoje o professor e o criador de conteúdo ou o advogado, ele pode e deve mostrar o seu trabalho na internet. O aluno,
deve mostrar o seu trabalho na internet. Sim, porque tem muito aluno hoje em dia, principalmente para concursos, que tem páginas de Instagram, tal, mostrando como faz mapa mental, Sem como que dúvidas. estuda, qual que é o Sem método, qual editais Sim. começam a surgir. Tem muitos, né? É porque é a forma como você cria a autoridade, independentemente da profissão que você tem. Então, hoje eu falo, todo profissional, ele tem que estar na internet. Aí as pessoas pensam, mas como que eu vou estar na internet? Como que eu vou encontrar o meu posicionamento? Como que eu vou mostrar meu trabalho? E aí eu digo assim, você tem que pensar o seguinte, não é você fazer autopromoção. Você tirar uma foto numa Ferrari ou num carro importado. Até porque Ou nosso código de ética já... ou você mostrar que você está Já fazendo uma viagem de jatinho particular, e aí você é um advogado bem-sucedido. Não é isso. É você pensar como uma pessoa que pode compartilhar algo que você tenha, algum conhecimento que você tenha com as pessoas. E isso é muito legal, porque é o caso do professor. O professor não é Deus. Muitas das vezes, a gente traz um problema para o aluno, que o aluno, ele traz para mim uma sacada que eu falo, puxa, que lindo. O aluno ensina o professor. O aluno ensina. Mas você estar ali compartilhando algo que você sabe, não importa o que, aquilo vai atingir um grupo de pessoas que vão se conectar com aquele conteúdo, com aquilo, e você cria ali uma tribo, e o dia que você colocar um produto para vender, ou você precisar de um patrocínio, aquelas pessoas vão estar ali para te estender a mão, engajadas, porque você né? criou, né, aquele grupo. Então, muitos alunos me procuram e falam, professor, eu não estou conseguindo encontrar o meu primeiro estágio. Aí eu pergunto, você já fez o seu currículo? Aí o aluno fala, ai, professor, eu não tenho o que colocar. Eu nunca trabalhei. Aí eu falo para ele, será que você não tem o que colocar aí? Quais os projetos que a faculdade proporciona, e toda a faculdade proporciona, fora de sala de aula que você participou? Você participou de congresso? Você participou de uma iniciação científica? Eu tenho alunos que participaram de iniciação científica e conseguiram um primeiro estágio por conta disso. Então, é você aproveitar todos os momentos, aquelas atividades fora de sala de aula, para você encher ali o seu currículo. Isso falando do aluno que não conseguiu o primeiro emprego. E isso vai fazer você se destacar. Então, o profissional que está procurando um trabalho, no que você é bom? Por que não você ter um blog, um Instagram, e aí qualquer tipo de rede social que você se encontra ali, e não compartilhar ali com as pessoas aquilo que você sabe? Hoje é uma pessoa que vai ler aquilo, amanhã 2, 3, 4, 5. Quando você vê, você já tem ali 1000 pessoas conectadas com você. E conectadas de uma forma, não para olhar a roupa que você tá, é claro que é importante. A beleza, ela importa. A apresentação, né? A apresentação, ela importa. Porém, não é isso. Porém, as pessoas estarão ali pelo conteúdo que você quer passar. E vamos imaginar um advogado. Imagina que uma advogada está procurando um emprego. Imagina que essa advogada é especialista em direito do consumidor. E ela tem um blog super útil nessa área. Imagino que o dia que ela ficar desempregada, com absoluta certeza, o próximo patrão dela, ou o chefe, ou o dono do escritório, vai ser aquele que está lendo o blog dela. Sim. Exato. Que leu aquele conteúdo. A recolocação dela vai ser muito mais fácil. Exatamente. No mercado de trabalho. Exatamente. O aluno que publica uma pesquisa na internet, né? E aí, tudo isso, a gente não pode se esquecer do LinkedIn, né? Que hoje, para o profissional, é muito importante. Então, você tem que saber mexer no LinkedIn, tem que saber se destacar, tem que postar, tem que... Não, e o LinkedIn hoje tem mais ferramentas do que tinha, sei lá, 3, 4 anos atrás. Hoje em dia você consegue escrever artigo dentro do LinkedIn. Exatamente. Né? Fazer muitas coisas dentro do LinkedIn. Exatamente. Nós temos uma aluna, a doutora Fernanda, que hoje ela é advogada do NPJ no projeto de violência doméstica e orientação jurídica. Para quem não sabe, né, o NPJ é o núcleo de práticas jurídicas de toda a faculdade de Direito tem.
né? E a doutora Fernanda hoje, ela já está no mestrado, ela é recém-formada, se eu não me engano, ela se formou na última turma aí antes da pandemia. Ela já é advogada do nosso CNPJ, ela participa de vários projetos, hoje ela é presidente de comissão. Mas por quê? Ela faz mestrado, porque durante a faculdade ela fazia muita pesquisa e publicava muito artigo. Então, isso abriu portas para ela ir direto para o mestrado. Ela não fez todo esse caminho que eu fiz, que foi mais longo, especialização. Eu demorei 10 anos para ser professora depois que eu estava formada. Ela não, ela já está nesse caminho. Então, tudo que você planta, claro, você colhe, é verdade. E o aluno, ele tem que plantar isso, ele tem que plantar uma história para ele. E como que você planta essa história? Fazendo mais daquilo que é o trivial, né? É importante isso. E parar de olhar a grama do vizinho e se concentrar na sua, né? Exato. Então, nunca se comparar... algum tipo de comparação, de repente, é bom. No sentido de, olha, será que eu não estou fazendo... saudável. Será que eu não estou fazendo pouco? Se eu não posso fazer melhor? Mas a competição é com a gente mesmo. E aí, o profissional... O que eu aprendi? Que eu não aprendi na faculdade, eu aprendi depois e eu falo para os meus alunos hoje. O profissional do direito, ele tem milhões de caminhos para seguir, né? Tem vários caminhos para seguir. Você pode ir para a área do concurso, pode ir para a área da advocacia. Concurso tem inúmeros. A advocacia tem inúmeras áreas. Você pode ser um consultor, você pode ser um analista, você pode ser aquele que gosta de falar e vai ser um especialista em tribunal de júri. Você pode ser aquele mais fechado e ser um advogado mais pesquisador. Ou ir para a área acadêmica, que pelo meu currículo deu para perceber, que hoje eu estou dentro da área acadêmica. Mas é importante que você encontre aquilo que você gosta mais e você estude cada vez mais e se aperfeiçoe naquela área, né? Isso é importante. E eu ia falar alguma coisa que eu falo para o meu aluno... sempre aqui no programa. Fugiu. Que... é difícil você fazer alguma coisa que você não tenha know-how e não tenha estudado para aquilo, né? Então, exatamente. Não vamos nos aventurar, né? Exato. Bom, aí eu lembrei, aí você me ajudou a voltar aqui. O advogado, quando ele decide ser um advogado autônomo, dono do seu próprio escritório, ele tem que ser gestor, ele tem que gerir a parte financeira, a parte de pessoas, que não é fácil. Nossa, não. O advogado tem que entender de comunicação e marketing, que é uma área que eu até já conversei com a Isa sobre isso. Eu me apaixonei por essa área, que é o que vocês estão fazendo hoje aqui. Né? Vocês estão fazendo essa comunicação com excelência para as pessoas, trazendo um conteúdo de excelência para os alunos, para os advogados, e dando oportunidade para a gente estar aqui hoje falando, e quantas pessoas já passaram por vocês. Então, é um trabalho de extrema relevância. E não é a advocacia, não é você estudar processo civil. Vocês tiveram que estudar... Quanto que vocês tiveram que estudar e investir para estar apresentando esse programa hoje? Né? Então, o advogado autônomo, ele vai ter que estudar essas outras áreas e vai ter que estar preparado, porque o mundo é assim, né? Que nem o nosso coração. Quando você faz o eletro, o seu coração está sempre retinho. Como que sai o eletro? O eletro sai todo assim do nosso coração. Se tiver retinho, a vida. Acabou, né? Essa é a nossa vida. Ela tem altos e baixos. A gente nunca vai estar 100% sempre feliz. Não. Sempre vão ter pedras no nosso caminho. Só que a gente tem que ter essa persistência, essa resiliência para todo dia. Nunca desistir. Não desistir. E acordar e sempre procurar ser melhor de acordo com você, olhando para você. E ninguém é perfeito. Não existe perfeição. Né? Todos nós acertamos e erramos todos os dias. Ju, nossa, várias dicas maravilhosas. Eu também aí tenho outra pergunta aqui. Como foi entrar na fundação? Porque foi um concurso também, né? Até recentemente estava aberto o concurso de professor da Fundação Santo André. E pela primeira vez, se eu não me engano, não exigia mestrado, só especialização. Então, a Fundação Santo André, por ela ter esse caráter público e privado,
todo professor da fundação, ele é concursado. Então, no caso, eu passei por um concurso público, especificamente na fundação, eu sou concursada em Teoria Geral do Direito Civil e Direito de Família. Então, essas são as matérias do meu concurso, que eu fui aprovada e sendo professora titular dessas matérias. E aí, depois que você entra, aí vai abrindo oportunidades de outras matérias para você pegar, alguma turma que aumenta, um professor que está afastado, de licença, e aí você vai andando por outras matérias, mas na fundação, para você trabalhar na fundação é concurso público. Já os cargos de coordenação, aí são cargos em comissão. Tá. Pra quem não sabe, quem não é da região do ABC, a Fundação é uma grande faculdade aqui de Santo André. É muito reconhecida. Muito tradicional. Principalmente no curso de medicina, né? Perfeito. Aí, na verdade, a gente tem empresas, são empresas distintas. A Fundação ABC, que é onde tem a Faculdade de Medicina, Nutrição e outras, e a Fundação Santo André, que é onde eu estou, que aí nós temos a tradição da Fundação Santo André, era administração, engenharia, né? E nós temos o curso de Direito, que é relativamente novo, mas eu acho que ele já tem mais de 10 anos na Fundação Santo André. Matemática também, né? Sim. Letras. Nossa, acho que assim, 100% dos professores de língua portuguesa que eu tive durante a escola se formaram na Fundação. Na Fundação, exatamente. Porque é assim, Sim. clássico, né? Esses dias comemoramos 60 anos de fundação. Nossa. Então, é uma faculdade, assim, muito tradicional e ela é um patrimônio de Santo André. Né? E altíssima qualidade, exatamente. Né? E o próprio prédio, ele é cedido, né, pela Prefeitura de Santo André. Então, é um patrimônio de todos nós, né, que moramos em Santo André. Sensacional. Você vai ter coragem? Vou. Eu acho que eu já tô, tipo assim... logo depois do Dr. Diego, eu fiquei com muita vergonha. É verdade. Mas agora também... tá tudo certo. Tá. Ju, com ou sem pasme excelência na petição? Tô perguntando pra uma professora de processo civil. Volta! Pera que eu buguei. Professora de prática, ela dá prática na faculdade. Com ou sem pasme excelência na petição? Assim, você tá tão chocado. Você usaria esse termo em algum momento? Pasme, excelência. Você tá indignada. Ai, não. Não. Eu adoro a reação. Não. Porque professor... Agora eu entendi. Professor não vai falar, claro que não. Pasmem, né? Pasmem. Não, tem o pasme E pasme novamente. e pasme novamente, excelência. E o seu? Querido juiz. Que lindo. Não, Gente, não usei. não. Não, eu acho que primeiro, o juridiquês, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a galera normalmente não sabe. O próprio site do TJ São Paulo, ele disponibiliza lá regras para uma petição, pra uma petição limpa, tá? Sabia disso, principalmente na época do papel, Sim, né? Porque eram aquelas petições iniciais de 50 laudas, 100 laudas. Isso, às vezes, pode ser necessário num processo de alta complexidade. Claro. Mas, na trivialidade, vamos dizer assim, você contar a história para o juiz, que é os fatos, né? Poxa, você consegue fazer isso ali em 1, 2 páginas. Em uns E 4 parágrafos. não se ali, usa né? mais. Primeiro que os alunos não entendem o que você fala, se você fala difícil. Se você usa muitas palavras rebuscadas, não precisa. Latim. O latim É desnecessário. não precisa. Se você falar Então, um português claro, né? Eu tenho uma aula que eu falo, né, da petição inicial perfeita, facilitada, como fazer uma petição inicial. E a primeira coisa que eu falo é isso. Excesso de juridiquês, na minha opinião, lógico que eu respeito quem pensa diferente, não faz bem para ninguém, tá? Então, uma linguagem simples, facilitada, você vai ter mais chance de ter a sua petição lida na íntegra pelo juiz e ganhar, que é o que você quer, ganhar o caso do seu E cliente. conseguir passar aquilo que você quer passar, né? Com a Exato. petição. Que nem Pra que ele entenda o que tá acontecendo. eu não coloco termo em latim, eu não gosto. Eu acho muito cafona. Eu não gosto.
Mas, por exemplo, minha mãe já veio aqui no podcast. É, e já Ela usa. Usa, ai, Então. usa. Coloca e coloca Coloca o justiça. justiça com caixa alta e... Sim, e quando eu comecei a advogar em 2004, eu tinha. Até hoje eu tenho esses modelos lá. Para que se faça justiça, né? E várias. Nossa, eu acho que é um drama, assim. O pasme nem chega aos pés do drama, que é o justiça. Não Deixa dá. o meu justiça lá com letra maiúscula quietinho. Bom, então estou ganhando de novo, doutora Isabela. Olha. Gente. Sem paz, minha excelência. Eu vou começar a perguntar para os convidados antes deles virem as perguntas, para você já saber. Mas é você o que usa? Quem que usa pasmo? Então, Conte. eu tive um processo em específico, eu posso contar que já acabou, já fez acordo e tal, que era um caso lá que a minha cliente comprou um carro e o motor estava trocado e o vendedor não contou que o motor estava trocado. E isso tem muitos problemas no Detran Sim. e tal. Se ela fosse parada com esse carro, Tá. né, não sabe a procedência desse motor. Eu fiquei tão chocada com esse Que você escreveu assim, entendi. Pasmem, excelência. E aí o despacho não veio como a doutora Isabela gostaria. É. Então, em outra petição, ela falou, pasme novamente. Novamente. excelência." Me entenda de uma vez por todas. que esse motor tá trocado e ninguém sabe de onde veio Entendi. esse motor. Entendi. E aí o doutor Diego Petac, que é juiz aqui do trabalho da Santo André, da Terceira Vara de Santo André, falou que não adianta declamar poesia, falar querido juiz, contar Eu história. acho que até ele falou que no dia que ele veio aqui, ele leu uma petição que tinha assim, era um poema escrito na Poema. petição. Que isso não vai emocionar o juiz, ele Não, falou. Tá. e não vai mudar o convencimento. Não vai. Não vai. É. Então eu acho que a pessoa tem que saber escrever bem, Claro, né? Claro, óbvio. Mas tem que saber também contar uma história de forma sucinta e detalhada no modo que é preciso para aquele caso, né? Mas falando em casos, eu lembrei de um bem engraçado. Direito de família, claro. Mas eu já tive uma cliente que foi expulsa da sala de audiência porque ela xingou o advogado da parte contrária. Não vou repetir aqui os xingamentos. Claro. Mas, né? Então já aconteceu essa questão, assim, da cliente ser expulsa da sala de audiência e sair na ata. Eu tenho a ata, depois eu mostro pra Não, vocês. isso você vai contar nos momentos perrengues do nosso programa. Ah, tá bom. Aí você pode contar essa história e outras. Imagino que a Ju tem de perrengue na sala de aula, né? Não, você imagina. Ju, você pensa em estudar fora? Já pensei. Hoje não é a minha prioridade. Talvez. E doutorado. Também não é minha prioridade hoje o doutorado. Acho que eu vou fazer em algum momento, lá na frente. Acredito que é importante, até mesmo porque, do modo que eu... Para a carreira dentro da universidade, é importante o doutorado, né? Porém, não nesse momento. Nesse momento, eu tenho outras... A minha prioridade é compartilhar mesmo o conteúdo que eu possa, né? Ju, uma dúvida sobre a fundação. A fundação já tem mestrado e doutorado na área de direito ou ainda não? Ainda não temos. Vamos ter, mas ainda não temos. Hoje o mestrado hoje mestrado e doutorado temos muito mais oportunidades que no passado, né? Que tínhamos 2, 3 faculdades em São Paulo. Hoje temos muitas faculdades em São Paulo, temos fora de São Paulo. É claro que o difícil é o acesso por conta do valor, né? A maioria das faculdades são particulares e é caro estudar, é caro fazer mestrado, fazer doutorado. E as públicas têm a dificuldade de que precisa ser uma pessoa que tenha disponibilidade de estar ali o dia inteiro, fazendo primeiro aquele trabalho como ouvinte, para depois ser escolhido por um orientador. E como a maioria das pessoas tem que trabalhar, né? Mas hoje o acesso é muito maior do que na época que eu estudava. Porque quando eu estudava, eu falei, eu quero ser professora, mas para ser professora tem que ter mestrado. Aí como que faz mestrado? Aí eu fui ver, eu falei, nossa, que difícil, né? Mas hoje, se você quer ser professor,
Não necessariamente você precisa ter mestrado. É claro que, por exemplo, na Fundação Santo André, para eu prestar o concurso, eu precisava ser professora mestre. Mas hoje muitas faculdades contratam especialistas. E se você quiser seguir a carreira solo, né? Pessoal. Você pode... eu quero ser professora, como é que eu faço? Então, hoje a internet, ela permite que você comece ali com você mesmo, no YouTube, no Instagram, né? Compartilhando aquele conteúdo e se especializando ali. E uma hora alguém vai te olhar, né? Vai te enxergar. Mas sobre isso é importante que a gente entenda. Primeiro, você não tem que fazer autopromoção, mas você pode fazer autopromoção de outra forma, que é compartilhando conteúdo, trazendo aquilo que você sabe para as pessoas. Mas segundo, não adianta nada você ser um grande gênio e ficar trancado dentro de uma salinha e não contar e não compartilhar isso com alguém. Então você tem que aparecer, você tem que mostrar aquilo que você sabe, mas você também tem que ser encontrável. Não adianta você guardar para você. Senão você nunca vai ser encontrado. E para você ser encontrável, hoje é mais fácil. Que você tá na internet. Então, o professor hoje, ele tem condições. Eu conheço professores que são excelentes professores e que não são mestres. São professores especialistas ou só um bacharel em direito. E é um professor que você fala, nossa, é um excelente professor. Ele ensina o básico do direito administrativo como ninguém. E não necessariamente é um doutor. Sensacional. Várias dicas para quem pretende aí seguir na área acadêmica. Isso. Sensacional. Chegamos no momento de perrengues. Adoro, é o meu quadro favorito do Da programa. advocacia e da doutora Juliana da sala de aula também. Também. Dá para contar alguma coisa de sala de aula, que deve ter muito perrengue, né? Situações engraçadas, assim, que Não tem. aconteceram. Bom, já tem da sua cliente ter sido expulsa da sala de audiência. Essa foi engraçada. E no começo da minha carreira, eu vou contar essa, porque essa é boa. Eu vou contar, assim, nas entrelinhas. Tá. Eu tive um cliente da área de família. Eu era uma advogada recém-formada, mas eu trabalhava num escritório com advogados experientes e tal. Aí, na primeira audiência que teve de conciliação, ia ser ali no Jabaquara. A vida era assim, de manhã eu ia fazer 8 horas da manhã uma audiência trabalhista lá na Barra Funda. Ia sair de lá para minha audiência à tarde de família. Ia ser a minha... Trabalhista eu já tinha feito várias, mas a audiência de família ia ser minha primeira. Adivinha, acordei passando mal. Peguei uma infecção alimentar daquelas, assim, que você quer morrer. Ai, coitada. E eu não queria falar, gente, eu não consigo ir. Aí, o que eu fiz? Falei pra minha mãe, mãe, eu preciso da sua ajuda. Você pode me acompanhar? Porque eu tô super mal. E dirigindo, eu tenho medo de passar mal. Foi um sufoco daquele, que você sabe? De suar frio. De suar frio. Eu consegui chegar nessa audiência trabalhista. Aí, a hora que eu cheguei lá, a minha colega do escritório viu que eu tava branca. Ela falou, deixa que eu faço pra você, eu consigo, porque a minha é 9h30. Ela conseguiu fazer. E aí, da tarde, que ia ser a minha primeira audiência de família, eu tive que cancelar. Porque eu passei mal. Aí Não deu mesmo. Não deu, uma advogada me substituiu. Aí o pessoal fala, será que você ficou nervosa? Talvez, pode ser que foi só alguma coisa que eu comi, né, que me deu uma infecção alimentar. Mas pode ser que é porque eu também estava ansiosa, né? Por aquele momento, né? Daquele momento. Exatamente. Então, foi um perrengue. Porque eu passando mal daqui de São Caetano até a Barra Funda. Você foi a Avenida do Estado toda, né? Assim. Vocês imaginem. Imagina. Olha, não dá pra contar detalhes, mas foi, foi difícil. E perrengue de sala de aula... Deixa eu ver. Ai, olha, eu não consigo, uma coisa muito perrengue, mas uma vez, uma aula ao vivo, online, eu tava ali dando aula, me aparece uma mosca.
E não era uma pequena mosca, era uma mosca enorme. E aquela mosca ali, todo mundo vendo ali na sala, e eu me desconcentrando. Aí eu falei, quer saber? Eu vou pegar essa mosca e eu vou abafar ela aqui no apagador. Consegui finalmente pegar ele, pá, Isso ao vivo? ao vivo. Todo mundo vendo. Todo mundo vendo. E prendi a mosca ali, eu falei, ufa, agora eu consigo dar aula. Continuei dar aula naquela loucura. Não deu 5 minutos, eu esqueci que eu tinha prendido a mosca. Claro, e pegou o Peguei apagador. Soltou a mosca de novo. Então ficou esse episódio da mosca, que eu fiquei, tipo, a aula inteira, até terminar, 10h30 da noite, lutando com aquela mosca. Você vê que engraçado, como uma coisa tira a nossa concentração. concentração, Totalmente. A mosca né? fica aqui. Zzz, né? Isso. Sim, e foi numa época que tinha mudado o Código de Processo Civil, do de 73 para o de 2016. Aham. Então, eu, como todos os advogados, juízes e juristas do Brasil, estávamos ainda estudando o novo CPC para dar aula, porque muita coisa ali era um mistério, ainda é tutelas provisórias. Era um grande mistério, né? Até entender tudo aquilo e não tinha doutrina suficiente ali. Mas Legal. Ô, Ju, e quando vocês foram para dar aula para online na pandemia, teve algum caso de aluno esquecer de desligar o microfone e vocês ouvirem brigar em casa ou ver alguma situação engraçada? olha, teve uma situação assim, de um projeto de pesquisa de uma aluna, que a gente estava até falando sobre assuntos bem legais de inseminação artificial, heterólogo, homóloga, enfim. E a aula do Google Meet foi invadida. Nossa. Isso acontece. Foi invadida por alguns hackers ali. E aí, um deles começou a compartilhar coisas ilícitas. Vocês imaginam, coisas assim. E aí, nós tivemos que fechar, derrubar. Aula. A professora que estava coordenando na época era uma aluna que estava sendo orientada por mim. Então, era a apresentação dela, mas a sala de aula era de outra professora que era avaliadora. E tivemos que derrubar. Isso aconteceu. Gente. E numa segunda ocasião, um aluno... acho que sabe quando chega em casa e tá assistindo a aula no carro e começa a andar pela casa? Aí começou aquela tensão. Eu falei, daqui a pouco que a pessoa entra e tira a camiseta. Roupa, vai pro chuveiro. Aí eu já logo avisava, eu falava, fulano, olha, atenção. Atenção, né? Porque a gente viu situações inusitadas aí dos tribunais. Não, até Aquele de aula advogado. mesmo, né? Isso. A aluna esqueceu que a câmera estava aberta e começou a namorar, né? Exatamente. Qual é a orientação que eu sempre dei para os meus alunos, que é o que eu fiz? Eu acho que é a melhor forma de você nunca ser pego de surpresa. Porque todo mundo ali estava improvisado, todo mundo estava num quarto ou numa sala improvisada, todos os profissionais, juízes, todo mundo em casa. Exatamente. Com a família Isso, toda a família dentro de passando. casa. E eu falava, galera, você vai assistir uma audiência online, eu morro de medo dos meus alunos de prática cometerem alguma gafe com algum juiz. Então, eu sempre falo, olha, primeiro, gente, não aparece sem camisa, né? Por favor. Tem aluno que aparece sem camisa, enfim, né? Não tão adequado, né? Mas assim, então coloca uma roupinha básica, mas uma camiseta preta, ó, já tá valendo, tá ótimo. Né, para não aparecer de regata, né, numa audiência, fica chato. Então, uma camisa com mangue e tal, homens e mulheres. E sempre posiciona a sua câmera, atrás de você tem que ter uma parede. Porque aí você não corre o risco de alguém passar. Entendeu? Porque é o que eu falo, meu marido ficava escutando. Durante 2 anos, ele escutou aula de tutelas provisórias, de impedimento do juiz, de teoria geral do direito civil. Ele também estava ali dentro. Ele estava ali, não tinha como não escutar. Mesmo que eu estava num cômodo fechado, com o tempo eu melhorei a acústica, coloquei espuma, mas isso foi com o tempo. Então ele fez ali 1 ano e meio de direito tranquilo, né? Escutando na sala.
Então, o que aconteceu foi isso. Aluno que começou a chegar em casa, assim, aí eu já logo avisava que eu morria de medo de acontecer uma gafe comigo, claro. E eu pensava, poxa, eu quero que alguém esteja ali do outro lado também me avisando, também, né? Não, já pensou? O Então- aluno chega em casa, começa a tirar a roupa, fica pelado. Exato! No chuveiro, esquece que a câmera tá ligada e começa assim, né, cantar. Né? Pô, e a Exato. professora que tá vendo, né? Ai, que vergonha. Ai, gente, já pensou? Depois de voltar pra sala de aula Então. presencial. E ver o aluno, né? Então, Sim. eu vi você pelado. Então, já pensou? Depois os alunos que vão comentar, que vão assistir o podcast, coloquem aí nos comentários que vocês se lembrem de coisas que a professora Juliana deu gafe. De repente eles vão se lembrar mais que eu, entendeu? Mas da doutora Juliana. a pandemia foi uma experiência, assim, inovadora para todo mundo, Pra todo né? mundo. Foi difícil voltar, eu não sei pra vocês, mas assim, eu tava muito adaptada a ficar dentro de casa e me deu, tipo assim, eu não queria voltar pro mundo, eu tava com medo. Essa que é a verdade, né? Mas foi muito bom voltar, foi emocionante, me acostumei rapidinho também. Agora eu penso, gente, eu não quero mais que volte nenhuma pandemia, porque eu acho que foram Muito difícil. 2 anos difíceis. Vocês voltaram no começo desse ano. Março, Março desse ano, presencial. presencial. Com máscara, sem máscara. Voltamos com máscara. Uhum. Depois de um tempo foram liberadas as máscaras. Quem quer usar ainda usa, tal, até hoje. Aham. Eu acho que para a faculdade foi uma experiência maravilhosa. A fundação, em uma semana, estava com a sua... Assim, deu a pandemia, a gente ficou em casa, tipo, acho que foi uma sexta-feira. Na outra segunda-feira, uma semana, a gente já estava com todo o nosso sistema online. Pelo Moodle. Então, uma forma muito fácil do professor trabalhar. A única coisa que estava pendente era a plataforma. Porque ninguém sabia ainda direito. Não. Google Meet, Teams, Zoom, StreamYard e tal. Mas a gente conseguiu aí estabelecer ali um padrão. Aí todo mundo começou a trabalhar lá com Google Meet. A gente trabalhava com Google Meet. Eu acho que a maior parte de lugar que era de ensino foi pro Google Meet, porque tem a lousa, né, na plataforma. Sim. Tem muita coisa dentro da plataforma do Meet, né? Exato. E assim, pra fundação, eu acho que foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que tudo que a gente aprendeu e que a faculdade aprendeu, isso não vai ser perdido. Logo em breve a gente vai começar com os nossos cursos online, então vai ser oferecido. Tudo nosso era presencial. Então, hoje a fundação, eu não sei se já foi 100% concluído, se falta alguma publicação, mas nós somos certificados já pelo MEC, pelos cursos online, então a gente vai ter curso online. Hoje nós somos nota 5 no MEC, a fundação, como a avaliação institucional nossa é 5. Curso de sistemas, que é um curso muito procurado hoje, nota 5. Então, assim, mesmo com todas as dificuldades, como toda empresa, né, sofreu, principalmente na área da educação, porque nós tivemos, assim, uma debandada de alunos que Nossa. desistiram. Claro que todos já voltaram, graças a Deus, e aí muito mais forte. Mas, como toda empresa, tivemos dificuldades. Mas eu acho que a fundação, ela conseguiu superar aí essas dificuldades. Então, hoje nós temos a avaliação nota 5 do MEC, então 5 estrelinhas, né? E em breve, pós-graduação, vamos ter online, né? Cursos online. Se eu não me engano, o direito também vai ter essa opção. Porque tem muita gente que quer, né, e precisa fazer o curso online, porque trabalha em outros horários, não tem aquela condição, né, de estar ali. Presencial. Sensacional. Quer dizer, vai agradar a todo mundo. Aquele que gosta do presencial e só consegue estudar assim, e o que já se habituou a estudar, ou o que você falou, não tem condição de ir até o local. Sensacional, maravilhoso. Ju, e seus planos agora pra... Vontade de tossir. Esta metade de 2022. Meus planos, vocês querem pra 2022? É isso? Pra 22, pra 23, pra 24, pra 25. Pra quando você quiser. Bom, Bom, óbvio, continuar. Dando aula. continuar dando aula. Óbvio que é Sim. sua paixão, a gente já percebeu que Sim. a sua paixão. E você continua advogando? Continuo.
Essa é uma pergunta frequente. Dá tempo de advogar? Dá se você tem parceria, Exato. né? Eu acho Tá. que aluno pergunta, né, professora, você só dá aula, né? Isso, trabalho também, né? Até mesmo porque a prática ela é importantíssima Importantíssima. para enriquecer a minha aula em sala de aula. Aham. Então, hoje eu ainda advogo, tenho o meu escritório, tenho alguns parceiros que trabalham comigo, a doutora Laila, alguns parceiros em outras áreas que eu não tenho expertise, como penal, Aham. trabalhista. Faço também consultoria, e às vezes até para advogados, porque às vezes o advogado ele tem um escritório em outra área, ele acaba pegando um cliente da área de civil, processo civil, porque o cliente quer ele, Aham. mas ele não tem aquela expertise. Então, eu dou consultoria também para advogado. Muitas a gente faz consultoria por coleguismo, claro. Aham. A gente compartilha conhecimento, porque às vezes eu tenho uma dúvida de prática, você tem uma dúvida, você tem, a gente se ajuda, né? Mas isso também é um trabalho que eu faço de mentoria e tal. E agora, para o segundo semestre, eu pretendo voltar, que a gente já tem uma filinha de espera, graças a Deus, com um novo curso do CPC Sem Frescuras. Então, esse é o meu objetivo, Ai, que legal. que é o que eu gosto Ainda muito. pra esse ano, com Ainda para certeza. esse ano. Eu quero fazer uma nova turma do curso. Ainda mais que os concursos também estão retomando numa velocidade. Não, Com força total. Tribunais com força total, vamos ter INSS. Então, assim, o processo civil é uma matéria difícil, mesmo para aquele que estuda, que já fez direito. Então, eu percebo que os alunos, como eu, saí da faculdade, eu tinha uma deficiência em algumas matérias, por exemplo, de civil, alguns blocos. Então, eu vejo que o CPC Sem Frescuras ajuda até o advogado no dia a dia, porque assim, você vai pegar o Código de Processo Civil para estudar. Vamos imaginar, você é um advogado. Você não tem tempo de ler aqueles 1000 artigos, né? Então, você vai estudando ele na prática. Então, você pegar um curso, de repente, de 30 horas aí, de forma mastigada, para você dar uma revisada, Nossa. é muito bom. E é o que eu falo. Os alunos falam muito assim, eu me formei, mas eu não fiz estágio porque eu era de outra ala, eu não tive prática e etc. Gente, quando você conhece, que é o mínimo do advogado, que é a letra da lei, Uhum. você consegue se sair bem nas situações que será colocado. Você será colocado. Exato. Então, como que eu vou bem numa audiência? Minha primeira audiência, como aconteceu, que eu fiquei super nervosa. Você sabe qual é a ordem da oitiva de uma audiência no processo civil? Você sabe ali a regra do processo civil para contradita? Porque a resposta está ali, não tem nenhum segredo. Então, essa é a questão. Você estudar muito bem o sistema de provas do processo civil é importante. As tutelas provisórias. Você estudar ali a ordem do processo, saber como que ele vai caminhar, porque aí você não está mais no escuro. Uhum. Então, se o aluno sabe ali o que está na letra da lei, o restante vai ser agregado aos poucos com a prática. Até para prestar a prova da OAB. Você sabe o que tá no código, Exato. você faz a prova. Você faz a prova, né? E estudando uma ou outra súmula que já está separado ali por alguém, porque hoje, se você entrar na internet e procurar um livro para passar na OAB, vai ter uma editora Juspod, uma editora Saraiva, vai ter um livro ali que é o mapão da prova. Né? E um segundo lançamento que eu quero fazer é um curso para a OAB, mas mais, vamos dizer assim, mais fechado, que é fruto de uma pesquisa que eu estou terminando de muitos anos aí, que a gente vai tendo essa prática, para ajudar o aluno a passar na primeira fase. Até já conversei muito com a Isa sobre isso. Eu acho muito difícil a segunda fase em civil, né? Porque são muitas peças. Você vê, ela tem facilidade. Já teve alunos que foram alunos dela e que passaram, né? Uhum. Estudando civil. Mas eu vejo essa dificuldade dos meus alunos hoje. Dele ter um mapa daquilo que ele precisa estudar para passar na primeira fase da OAB. E um mapa que ele confie.
Porque porque você tem aí muitos livros e tal, mas de repente você não confia naquele material. Se você não confia naquele material, você não vai estudar o material e você não vai passar. Exatamente. E eu sinto essa necessidade. Ajudar, que são alunos que me procuram. Ou pessoas que se formaram há 10 anos atrás, mas estão fora do mercado por algum motivo, estão em outra área e quer retomar, né? Ou alunos que acabaram de sair da faculdade, mas ainda estão com essa dificuldade de estudar. Então, eu pretendo terminar esse trabalho em breve. Ai, que lindo. Que linda. Porque assim, ó, de verdade, a minha dificuldade na OAB foi a primeira fase. Pra mim, eu ficava batendo na trave, 39, 39, 39. E assim, quando eu fui pra segunda, como eu fui na área Que você tinha habilidade. do meu coração, pra mim foi... Presente. A primeira fase, eu acho que é o que pega, na verdade. Sim, é aquela que vai excluindo a pessoa. E se a pessoa não tem essa persistência, não entende que tudo tem um propósito, muitos desistem no caminho, né? E eu sou procurada por muitos alunos para essa primeira fase. E eu não tenho condição de parar para dar uma aula particular para um, para outro, porque não dá, o nosso tempo é escasso. Então eu quero montar um material do jeito que eu tenho aqui a ideia de que seja algo eficiente para esse aluno que deseja retomar ou porque está com dificuldade ali de fazer os 40 pontos necessários para ir para a segunda fase. E não é fácil. Da primeira vez que você toma um não, aí você vai para o segundo com aquele medo, né? Eu me lembro que para mim era um terror quando eu tive que prestar o OAB. Eu morria de medo de não passar. Era um medo assim que me pegava. E eu, quando eu fiz o OAB, gente, ó, faz muito tempo, não tinha esse negócio de internet. Então, saía a lista de aprovados no site da OAB. Se você não passava, você tinha que ir na OAB São Bernardo para retirar o espelho da sua prova, presencialmente, para poder fazer o recurso. E comigo, o que aconteceu? Saiu a lista de aprovados. Meu nome estava lá? Não estava. Não. Eu chorei o dia inteiro, porque eu fui reprovada na OAB, na primeira fase. No segundo dia, juntei alguns colegas que também tinham sido reprovados e fomos para São Bernardo. Era uma pilha de gentes e uma pilha de prova. E aquela pilha ia abaixando e não me chamavam. Acabaram as provas. E a minha não estava lá. Ou seja, eu não estava na lista de aprovados e a minha prova também não estava lá para eu saber o que tinha acontecido. Aí, o que eu fiz? Falaram para mim, olha, a orientação é que você ligue na OAB de São Paulo para saber o que aconteceu. Imagina, tinha passado a tarde inteira ali, chorado o dia anterior porque tinha sido reprovada, mas chorei copiosamente. Graças a Deus. Liguei na OAB de São Paulo e falei, olha, como aconteceu isso, tal, eu quero saber o que aconteceu com a minha prova. Aí eles falaram assim para mim, olha, naquela época, para você fazer segunda fase, você tinha que comprovar que você tinha colado grau. Então, você entregou o documento comprovando que você colou grau em São Caetano. Só que alguns desses documentos foram extraviados. Então, para divulgar se você está aprovado ou não, você vai ter que vir aqui e comprovar que você entregou o comprovante de conclusão do curso na data certa. Gente. Tava pendente de documentação. Isso que é um perrengue. Isso é um perrengue. Aí, o que aconteceu? Tinha eu e mais uma amiga. Nós pegamos e vamos fazer uma excursão lá para a OAB de São Paulo para isso. Tinha lá o comprovante que eu tinha entregue bonitinho na data. Cheguei lá, aí no meio do caminho, o salto da bota da minha amiga quebrou. Lá no meio do centro de São Paulo, ali, perto da Praça João Mendes. Tivemos que passar num sapateiro para arrumar o salto da menina. Arrumou o salto, conseguimos chegar na OAB, aquele prédio antigo, aquela escadaria. Ali da Sé, Tinha aquele monte de prova, assim. Aí a gente entregou, ela falou assim, então tá, agora que você comprovou que você entregou, ligue amanhã para saber se você passou. Isso tinha acontecido numa sexta e isso era uma segunda já. Ai,
meu Deus. Aí, Aflição. entreguei lá o comprovante. No outro dia, primeira coisa que eu fiz, oi, bom dia. Eu queria saber se eu tô aprovada. Ah, ainda não saiu. À tarde de novo. Isso se passou terça, quarta, quinta, sexta. Sexta de manhã eu liguei. Ah, eu queria saber se já saiu o meu resultado. Ah, qual é o seu nome? Ah, Juliana Vieira Pereira? É, que agora meu nome artístico é Juliana Pereira. Eu tirei o Vieira da minha mãe. Aí, não, você foi aprovada sim. Aí eu, tá, desliguei o telefone. Aí eu falei, gente, eu fui aprovada. Só que eu não conseguia comemorar. Por quê? Não tava ainda meu nome na lista. E eu falava, gente, será que eu ouvi certo? Entendeu? Ficou aquela loucura. Eu só vou comemorar se sair. Aí a moça falou pra mim, olha, só que a gente só vai conseguir atualizar isso na segunda-feira. Até segunda-feira. Passou sábado e domingo, eu com aquele resultado de que eu tinha sido aprovada, mas, cara, até então... Eu quero ver ali. Né? É. Aí, na segunda-feira, saiu meu nome na lista de aprovados. Então, eu passei um perrengue. Eu tive essa sensação de não ter sido aprovada. Porque eu senti isso. Como que é você não ser aprovado? E foi um choro, porque na segunda fase, eu tinha estudado tanto. Eu ia pro cursinho todo dia de manhã e à tarde ficava fazendo milhões de peças, levava pra correção. Aí, Eu pedi afastamento do estágio. Eu falei, não, eu não vou fazer mais nada. Eu ficava de manhã, eu também. de tarde e de noite estudando. Eu lembro como se fosse hoje. No dia da prova da OAB, eu fui com uma calça jeans e uma camiseta branca. Quando eu saí da prova, essa minha camiseta branca, ela tava molhada inteira. De tanto que eu suei pra fazer essa prova de segunda fase. Eu saí transtornada dessa prova. Imagina. E ainda tive esse BO. Eu tive um casamento nesse um mês que eu estudei, da primeira pra segunda fase. Eu tive um casamento numa sexta-feira e eu fui de roupa de gala pro cursinho, assistir aula do cursinho primeiro, pra depois ir pro casamento. Nem o casamento. É isso mesmo. Fez você faltar. Fez eu faltar. Nessa aula. E às vezes é a aula que é a peça que vai cair, entendeu? Exatamente. Às vezes é uma dica, uma coisa. Por isso que eu falo pro meu aluno, não perca a oportunidade de estar em palestra, curso online. Gente, hoje o mundo E outra, o período que você estuda, você foi aprovado na primeira fase para a segunda fase, é um período curto, 40 dias, 45 dias. Nada mais no mundo vai importar pra você nesses 45 dias. Claro. É a OB. Tudo vai ter tempo depois. Tudo pode esperar depois da prova. Tudo. Tudo e qualquer coisa pode esperar. Eu não contei pra vocês que quando eu tive a minha primeira oportunidade de ir pra um cursinho da aula, eu tava com viagem com as minhas amigas pago. Eu passei essa viagem, se eu não me engano, pro meu irmão. Era uma viagem pro sul. E falei para minhas amigas, como você não vai? E até hoje elas falam que foi a melhor viagem da vida delas. Eu não fui, por quê? Eu agarrei aquela oportunidade. Sim, e foi ali que as coisas começaram a acontecer. É lógico que eu falei, olha, para você ser professor não precisa ter mestrado. Mas o mestrado me abriu muitas portas. Hoje eu tô na fundação porque eu tinha mestrado. Senão eu não poderia prestar o concurso. E várias outras possibilidades. Então eu acho que se você quer ser professor, esse é o melhor caminho. Você ir pro mestrado e depois um futuro doutorado. Um pós-doutorado. Você crescer, né? É importante fazer o mestrado. Mas hoje ele não é uma barreira. Ele não vai te impedir também de ser um bom professor, mesmo que você ainda não tenha mestrado. É lógico que alguns cargos vai exigir esse título, ok. Mas não impede também de você ser um professor especialista. Isso aí. Sensacional. Ju, deixa suas redes sociais. Vou deixar. Meu Instagram, @prof. Juliana Pereira. A Ju é muito famosa no Instagram, gente. Ai, gente. Sigam a Ju, a gente vai deixar aqui no vídeo. E a partir de agora, eu prometo que os novos projetos estarão todos lá. Então, acho que a principal rede é Instagram, @prof. Juliana Pereira. Mas tô no LinkedIn também. Tô no YouTube também, meu canal, Prof. Juliana Pereira. Que mais que nós temos de redes, gente? Facebook Facebook também. A Prof. Juliana Pereira, você encontra.
E só não sou assídua no Twitter, que eu não dá tempo. E no TikTok? Né? No TikTok, muito menos. Né? Também não sou, acho super de um legal dia de quem 48 horas, né? mas não dá, ainda não tô lá. Espero estar. Quando eu tiver uma equipe trabalhando pra mim, quem sabe que eu vou conseguir, né? Exato. Pra me ajudar, né? Pessoas que é importante. Não tem como a gente seguir sozinho, é impossível, né? Todos nós precisamos de ajuda. Sim. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Ai, foi maravilhoso. Eu sou super fã das duas, né? Ai, a Super gente fã, também. aquela super fã. Ju, aqui tem um presentinho pra você. Obrigada. Da nossa patrocinadora, parceira oficial, Santa Mordida. Mordida. Sigam Olha! a Amanda Vano, @Santa Mordida, uma confeitaria artesanal. E ela te presenteou aí com brigadeiros Obrigada. gourmets. É de Santo André? É de Santo André. Olha que legal. A Confeitaria proprietária Artesanal Santa Mordida. é a Amanda Vano. As coisas delas são uma Sigam. delícia. Tem de tudo. Gente, Bolo. eu amo indicações. Eu sou aquela pessoa que quando vai fazer qualquer coisa, fazer a unha, fazer os cílios, fazer o cabelo, eu pergunto pra alguém, pra uma amiga, você tem alguém pra me indicar? Eu amo ser assim. E eu acho que isso... Aí o pessoal, tem gente que fala, procura no Google. Gente, não é igual, Não. entendeu? Aquela indicação daquela pessoa que você confia, né? Isso é tão importante. Porque ainda mais que você tá vendo, por exemplo, se é um cabelo, tá o trabalho da pessoa ali, né? Isso, Você exatamente. já viu o resultado, então Exatamente. conta mais, né? Então, obrigada, Santa Mordida, pelo presente. Muito obrigada, Espero que viu, vocês tenham Ju? muito mais patrocinadores. Obrigada. A gente também Mulheres espera. gostam de patrocínio de tudo, hein? É, É, cabelo, qualquer é maquiagem, é roupa. Unha. É ilimitado aqui, né? As possibilidades são ilimitadas. Ju, a gente quer te agradecer. Obrigada por ter confiado no nosso trabalho. Obrigada por ter vindo ao nosso programa, por ter aceitado o convite. Foi uma honra recebê-la, saber um pouco mais da sua vida e várias dicas preciosas que só uma professora do seu gabarito poderia nos trazer. Imagina. Muito, muito obrigada pela sua vinda. E nós agradecemos e estamos muito felizes Sim. por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, gente. Obrigada, Ju. Obrigada mesmo. A gente vai Foi uma deixar honra. todas as redes da Ju aqui embaixo. Então, Exatamente. compartilhem o vídeo, tá bom, galera? Isso aí. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.